Então vamos dar sequência, né? Vocês vão entender por que eu passei o número da linha para a variável y. Então a linha até então começava na 2, era a linha 2, e eu informei que a minha variável nova, que foi essa inteira y, vai receber o mesmo valor da variável x, que no caso então era 2. Ela ainda está então na linha 2. Ela estando na linha 2, aqui depois do if, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um next para que ele dê sequência no for, já vou explicar um pouco mais esse next aí, e vou falar o seguinte, pegue as minhas células que está na posição y, o y recebeu o valor de x, então linha 2, e coluna 1, porque eu vou começar a gravar a partir da coluna A. E passe para essa linha e essa coluna as informações que estiverem dentro da minha caixa TXT. Se você pressionar o Ctrl barra, ele vai mostrar todas as opções. Eu tenho então a TXT código, que é a minha primeira caixa, tá joia? Aonde que eu verifico isso? Vou aqui maximizar, restaurar na verdade a minha janela e maximizar o meu formulário. Eu já tinha mostrado para vocês, ó, TXT código é no name, no parâmetro name dela. Aqui no data de emissão, TXT emissão, e aqui na terceira, TXT vencimento. Então, TXT código, TXT underline vencimento, TXT underline emissão. Perfeito. Sabendo disso, eu volto aqui, né? Posso até dar um duplo clique direto no meu botão, ó, ele entra de novo. Então, dou um duplo clique direto nele, eu estou novamente no meu botão. Então, TXT código ponto text, que é o parâmetro de texto dele, porque essas caixas de texto, elas não só têm o parâmetro para inserção de texto, mas eu poderia, por exemplo, passar aqui uma cor de fundo para ela via código, uma largura com o ponto width, uma altura com o ponto weight. Então, este text é o parâmetro dessa minha caixa de texto. Seriam aquelas propriedades que mostram aqui ao lado. Então, ela tem a propriedade text, que é, na verdade, a propriedade do caption. Então, eu estou falando que na minha primeira linha, perdão, na minha segunda linha, que é o y, é a linha 2, porque começa do 2, na minha primeira coluna, ele recebe o que eu tiver digitado dentro da minha caixa de texto. E vou fazer a mesma coisa aqui, eu posso até copiar essa linha, ó, vou colar abaixo, fazendo a mesma coisa para que na minha segunda linha, na linha 2, agora na coluna 2, que é a coluna B, ele me passe as informações, então, do meu TXT emissão. E a mesma coisa agora para os demais. Então, fica muito, muito tranquilo. Segunda linha, né, o Y é a linha 2. Terceira coluna, que é a coluna C. Agora é TXT vencimento. E assim por diante nos demais campos. Agora, por que eu preciso desse next? Né? E por que essa informação está fora do for e do if? Porque aqui ele só vai então iniciar a partir da linha que você quiser, no caso a linha 2, e vai comparar aqui, ó, verificar se ela está vazia. Se ela estiver vazia, ele vai salvar o registro naquela primeira linha. Caso ela não esteja vazia, ele vai, porque já tem um primeiro registro, então ele vai continuar dando next e vai salvando nas demais. Vamos fazer então aqui, né, o nosso primeiro teste. Vou compilar ele aqui, mandando executar. Se ele tiver um erro no código, se você tiver digitado uma caixa, por exemplo, de texto daquelas errada ou outro valor, ele já vai dar um erro ali. Então, passa e verifica. Vou colocar aqui um código qualquer. Por enquanto, nós não estamos ainda trabalhando com numeração automática. Aqui em data de emissão, também vou colocar uma data qualquer. Embora eu possa mudar esse campo para date para ficar mais fácil para a gente trabalhar com data. Já já a gente vai fazer isso aí. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 27 de 3 de 2015, por exemplo. E a data de vencimento dele, né, vai ser aqui 27 de 3 de 2016. Vamos supor que fosse isso. Ao clicar em salvar, ele tem então que salvar esses registros para mim. Perfeito, é o que aconteceu aqui. Eu consigo visualizar então que na linha 2, que foi o valor que inicialmente estava no X, passou para o Y, na coluna 1, ele salvou o meu TXT código. Na coluna 2, ele salvou a minha data de emissão. E na coluna 3, ele salvou a data de vencimento. Mas a próxima vez que eu for salvar, vamos colocar aqui, por exemplo, um código 2, eu vou até deixar essas mesmas datas. A próxima vez que eu for salvar, ele não encontra essa linha vazia. Então, ele pula a instrução do if, porque ela não está vazia. Então, ele não lê aquela parte do código. Ele não lê, ele vai direto para o next e vai salvar, então, na próxima linha. Por quê? Porque o laço de repetição
ele vai ficar, como o próprio nome diz, sempre se repetindo. Então ele vai voltar para a primeira, né, o X ele volta para a linha 2, na hora que ele chega aqui, poxa, não, ali tem um registro já salvo. Então eu pulo para a próxima. Se a próxima tiver, ele vai pulando e vai salvando de forma correta. Ao salvar, linha 2, perfeito. Se eu apago novamente o código 2 e coloco o 3, ele vai fazer a mesma verificação. Então, com essa rotina que nós criamos, nós já temos os dados aqui sendo salvos, né, de forma perfeita. Vou aqui voltar para o meu form, eu posso fechar ele, ó, ele volta para o formulário, dou um duplo clique e o que eu inicialmente preciso fazer é colocar os próximos campos aqui, né, para serem salvos, porque até então eu só salvei 3 caixas de texto, mas vocês já viram que todas as caixas de texto que eu estiver dentro do meu sistema, eu posso ter 1000 caixas de texto aqui, ó. Todas vão ser da mesma forma. É claro que vai mudar um pouco quando for outro tipo de botão, porque aí o parâmetro que eu capturo dele é um pouco diferente. Isso varia de botão para botão. Então nós estaremos também vendo isso aí, essas diferenças dentro aí do nosso curso.